Sem fila. Olha aqui, o nome do livro é Busca e Acharás, tá? Vamos lá. E vamos então ler uma mensagem do livro Busca e Acharás, de Chico Xavier, pelos espíritos Emmanuel e André Luiz. A lição de número 10 é de Emmanuel. Abrigo íntimo. Pedes abrigo no tumulto que habitualmente aparece diante das grandes renovações. Entretanto, as possibilidades para o levantamento de semelhante refúgio estão em ti mesmo. Rememora a proteção sob a qual vieste. Não te faltou apoio para o crescimento, nem luz bastante para que se te clareassem os pensamentos. Relaciona os empréstimos da vida com que ao mundo te vinculastes, oportunidades que te honraram, afetos que te surgiram, meios que obtivestes, lições que te enobreceram. Soma as bênçãos que te enriquecem e pensa na aplicação respectiva que se te pede para a elevação do futuro. Constrói por dentro do próprio ser o abrigo de entendimento que solicitas, no qual possas desfrutar segurança e irradiá-la de ti. Agradece a tarefa que a vida te concedeu. Trabalha confiando no êxito do bem. Usa os patrimônios da vida sem desperdiçá-los. Não retém as vantagens com evidente prejuízo dos outros. Se erraste, corrige-te sem precipitação e em desespero. Não admitas o fracasso por perda definitiva, e sim por ensinamento necessário ao triunfo. Aceita os outros como são, sem violentar-lhes o modo de ser e sem permitir que te destruam as realizações e os ideais. Segue o teu próprio caminho, compreendendo e amando sempre. Assume as responsabilidades com que te deves conduzir, sem qualquer intromissão no comportamento alheio. Participa da existência, ofertando as tuas atividades ao montante do benefício comum. Não te retardes em sombras de ressentimento ou irritação, contra experiências de que ainda precisas. Segue adiante pensando no bem, falando para o bem, agindo no bem e edificando para o bem, sem perder o tesouro das horas. E suceda o que suceder, estarás em segurança, porque assim reconhecerás que a segurança inviolável em nós é a presença de Deus. Graças a Deus. E assim, Senhor, diante desta belíssima lição, que nos exorta o despertar da nossa consciência para os compromissos assumidos na espiritualidade. Estamos na Terra para aprender e conviver, aceitando os diferentes, aceitando aqueles que não pensam como nós. E que nós possamos, Senhor, nos espelhar em Ti, em tudo aquilo que Tu nos ensinastes quando aqui estivesses conosco, para que possamos, Senhor, aproveitar e sair desta vida melhor do que quando aqui adentramos. Que a vossa bondade, o vosso amor estejam presentes nos nossos atos, que nós estejamos sempre ligados a Ti, para fazer a vontade do Pai acima de tudo. Abençoa a nossa Tayana, que nos trará o estudo do livro da esperança na noite de hoje. Abençoa a nossa Kilsen, que nos trará o Teu Evangelho. E abençoa a todos nós que aqui estamos, nos dando lucidez, discernimento, para absorvermos tudo aquilo que necessitamos como espíritos imortais.
E que seja, Senhor, em Teu nome, em nome de Maria, em nome de toda a direção espiritual da Casa do Caminho, mas, acima de tudo e sempre, em nome de Deus, nosso Pai, que, encerrando essa prece, possamos dar início à nossa reunião da noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Caíme. Guilherme. Calma aí, Roberto. Deixa eu levantar aqui. Levantei, Roberto. Boa noite, gente. Hoje nós vamos dar início a um mês muito especial, que é o mês de dezembro. Então, a gente vai fazer uma pausa temporária no estudo do Livro dos Espíritos para começar, não é começar, mas para a gente dar enfoque a essa comemoração que é tão linda, que é o Natal. E vinculado a isso, a gente vai estudar lições do Livro da Esperança. Esse livro, ele está para o Evangelho como o livro Religião dos Espíritos está para o Livro dos Espíritos, tá bom? Então, são lições. Eu estou ouvindo tá incomodando ou não? Só eu? Então tá. Eles são lições baseadas no Evangelho e hoje a gente vai fazer a número 1, tá? Mas antes de mais nada, eu vou ler uns pedacinhos do prefácio para vocês compreenderem a motivação, né? Esse livro foi psicografado por Chico, pelo Espírito Emmanuel, e em comemoração ao centenário do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, ele foi de 1964. A patroa ali me corrigiu, mas a cola estava certa, né? Eu disse que a cola estava certa. Então, ele vem dizer assim, ó: amigo leitor, esse livro, gravitando em torno do Evangelho segundo o Espiritismo, cujas consolações e raciocínios pretende palidamente refletir, não tem como objetivo senão convidar-nos ao estudo das sempre novas palavras do Cristo. A gente nota na entonação, a minha imagem de Emmanuel era uma imagem de um mentor muito rígido, né? Mas é uma imagem de filme. Uma imagem de filme, né? A gente não tem esse apanhado da biografia, das diversas encarnações, a gente tem alguma coisa. Mas a minha imagem de Emmanuel era tipo aquela que a gente via de Deus sentado num trono, né, barbudo. Para mim, Emmanuel era aquele cara que só chicote no lombo de alguém. Mas ouve só essa passagem que ele fala agora. Nem termina o primeiro parágrafo, ele explica o seguinte: muitos homens doutos falaram delas, as explicações de Jesus, né? Eu interrompi, por isso que eu estou relembrando vocês. Falaram delas através do tempo, e alguns deles, de certo, com a melhor intenção, alteraram-lhes de algum modo o sentido para acomodá-las ao clima social, político em que vivem. Então, olha que doçura, olha que paciência, olha que cuidado que ele teve, que ele poderia ter sido essa visão que eu tinha de falar assim: olha, gente, deturparam tudo, traduziram errado por sua comodidade, mas não. Ele trouxe que muitos doutores, muitos estudiosos, em suas traduções, em suas analogias à sua época, fizeram que muitas coisas que estavam no Evangelho fossem colocadas de maneira conveniente à sua realidade momentânea. Lá na frente, por que isso é tão importante da gente ter isso em mente? Porque ele vai ressaltar as 3 revelações. Então, quando Moisés estava lá, ele precisava mesmo ser esse Emmanuel que eu tinha em mente, porque a sociedade era muito mais bárbara, muito mais radical, muito mais violenta. Na sequência, Jesus já tentou explicar, mas quase ninguém compreendeu. Até hoje a gente está aí, vide Venezuela querendo um pedaço de Guiana, coisas que a gente não acha que pode ser e ainda está sendo. E o Evangelho, que para nós já é essa explicação mais amorosa, mais pertinente, mais científica, mais trabalhada, né? Mais própria para a nossa época. Então,
Emmanuel já explica aqui que a gente hoje precisa ler o Evangelho de uma maneira mais cuidadosa, porque a gente já pode, a gente já não precisa trazer tanto no literal, a gente já consegue fazer a nota de rodapé, e eles têm muito isso, não sei se vocês observam, mas as leituras, elas às vezes são extensas e no final ainda tem tal coisa, tal coisa, tal coisa, tal coisa, vindo explicando, e as palavras continuam. Eu ainda precisei buscar no dicionário, quando eu fui ler essa passagem, tem palavra que a gente ainda não tem no nosso habitual, né? Aí ele continua lá, ó, modo sentido, acompanhá-la por aí que vim. Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes do céu, entretanto voltaram a interpretá-las em sua expressão pura e simples, reafirmando-nos que hoje, quanto ontem, é possível a cada um de nós ouvir Jesus no âmago da alma e repetir-nos com segurança: aquele que me segue não anda em trevas. Ele veio simplesmente reforçar para a gente que as leis estão na nossa consciência. E se a gente seguir essas leis, pode ser duro no momento, mas a gente vai estar fazendo da maneira correta e logo não andará em trevas, que será a culpa, as reencarnações dolorosas, as doenças que a gente não entende, né? Esses porquês da vida. Aí eu vou dar um pulinho nessa introdução que ele faz e já vou partir lá para o capítulo 1 propriamente. Não vou ler ainda um pouquinho, que ele faz uma prece na sequência. Obrigada, Senhor. Há um século convidaste Allan Kardec, o apóstolo de teus princípios, à revisão dos ensinamentos e das promessas que dirigiste ao povo no Sermão da Montanha, e deste-nos o Evangelho segundo o Espiritismo. Desejavas que teu verbo, como outrora, se convertesse em pão de alegria para os filhos da terra, e chamaste-nos à caridade e à fé, para que se nos purificassem a esperança nas fontes vivas do sentimento. Mensagens de paz e renovação clarearam o mundo. Não foi fácil, né? Kardec, ele teve uma missão muito complicada de ficar questionando, ficar perguntando, ficar compilando. Foi um trabalho muito árduo, né? E a analogia que se faz ao apóstolo é semelhante, porque o apóstolo ele peregrinava andando para passar verbalmente uma mensagem. Kardec, quando compilou esse evangelho, ele espalhou para o mundo a mensagem sem precisar que ele mesmo saísse dali, mas foi muito trabalhoso da mesma maneira. Quando a gente pega hoje uma tradução de Haroldo, por exemplo, a gente vê que lá na sua base a formação era em grego, e aí alguma palavra, uma estudiosa dessas que eu vi, ela citou a palavra saudade. Saudade a gente não encontra tão simplesmente em outros idiomas como para a gente. É uma palavra muito forte para o nosso idioma, né, para o português. E a gente vai levar para outros idiomas e talvez não tenha aquele impacto que para a gente tem. Então, isso tudo ainda é, como foi dito lá em cima, uma necessidade de adaptação para a nossa sociedade. Então, o Evangelho hoje, ele já é muito mais já era o Consolador prometido, mas hoje já é mais ainda, porque como ele pôde chegar a muitos povos, se não a todos os cristãos, né? Cada cristão pôde, com o seu entendimento das palavras, se confortar, se apaziguar, e não tão somente estar ali num ritual. E já estou me antecipando, porque vocês vão ver que o nome do estudo do capítulo é Culto no Lar. Então, eu vou abranger um pouquinho sobre isso também. Se a gente antigamente retomar historicamente, ficava-se um celebrante falando em outro idioma e as pessoas ajoelhando, levantando e repetindo e não entendendo lhufas. Bastava para elas ali a fé. A fé fazia movimentação, fazia esse vínculo com o plano espiritual, fazia esse vínculo com a divindade, com o que era a crença daquele ser, mas ele não estava entendendo, ou pouco, entendia pouco,
do que tinha a se oferecer. E nós não. Nós hoje, infelizmente, pelo tempo, nós não podemos conversar, mas nós temos estudos que nós podemos. Ontem a gente conversou, a gente discutiu, a gente falou cada um a sua versão, a gente pode ouvir e melhorar o nosso entendimento, né? E não são todas as vertentes cristãs que dão essa abertura, né? Que tem um jovenzinho ali, uma pessoa com mais idade, né? Que pode passar a sua experiência. Gente, isso é muito rico. E o Evangelho segundo o Espiritismo, ele é assim, ele dá essa riqueza para a gente, né? Ele dá essa consolação e ele dá esse entendimento a todo mundo. E vocês vão ver por que eu acho, né, que ele abriu com o culto no lar. Eu vou dar uma puladinha aqui para vocês verem o que o próprio Emmanuel fala num compilado que ele explica: amplie o bem que existe em você, participe, faça e ensine a fazer. Ele fala sobre o Evangelho no Lar. É um PDF que a FEB tem. A FA pede para a gente não poluir o grupo, aí de vez em quando mas se alguém quiser depois, eu mando para vocês. Ele fala sobre, são 28 páginas, e ele vem dando esse ensinamento. Todos nós aqui, já estamos aqui há um tempinho, então tem ninguém que não vai entender isso que eu vou dizer. Nós não temos dogmas, nós não temos rituais, não tem ninguém de branco, não tem ninguém que precise na hora certa fazer um gestual, né? Mas nós no culto no lar, nós temos alguns preceitos sim. Por quê? O culto no lar é como o nosso culto aqui hoje. Nós temos dia e hora para que a espiritualidade possa estar ali acompanhando a gente. E a analogia que ela faz é muito simples. Se você marcar horário no médico e não for, você vai perder a consulta. Então, se você marcar aquele horário com a espiritualidade e você não comparecer, você vai perder aquela oportunidade, porque todo mundo está trabalhando, todo mundo está fazendo alguma coisa. Não vai ficar ninguém a seu bel prazer, aguardando que você, a hora que bem entenda, faça aquilo. Então, o culto no lar, ele tem alguns, não são rituais para mim, eu acho que são normas respeitosas, só isso. Você vai marcar o dia, a hora, dentro do seu lar, de preferência no mesmo ambiente. Claro, se tiver alguém acamado, né, se tiver alguém impossibilitado de se locomover. Ontem a Fera estava com o pé ferrado, desceu de saci a escada, e a gente costuma fazer na sala, naquele mesmo horáriozinho. E o Evangelho no Lar, olha o que o Emmanuel fala para a gente. Se um homem é uma partícula divina da coletividade, o lar é a célula sagrada de todo o edifício da civilização. Então, gente, começa na nossa casa. Para que a nossa sociedade modifique, nosso estado, nosso país, nosso planeta, né, nossa galáxia, para que tudo comece a modificar, claro, em nós primeiro, mas no nosso lar. E aí ele diz assim, caro leitor, é incontestável a escalada da violência que afeta a sociedade humana em nível mundial. Perplexa diante de diferentes formas de manifestações da violência, pais, pensadores, educadores, autoridades públicas se sentem impotentes em desacelerar esse surto de desamor. Então, se a gente não produzir luz, se a gente não produzir bem, se a gente não produzir bom conhecimento. Ontem e hoje eu fui obrigada a ligar a televisão no jornal, porque eu queria saber que horas ia voltar a água, porque eu tenho me mantido alienada de propósito. Gente, não passa nada falando sobre campanha de Natal, nada falando sobre... Sabe o que passou de bom? Passou que uma casa de religião de matriz africana foi atacada, queimada, e o dirigente, a reclamação dele era que naquele dia ele não ia distribuir o café da manhã. Ele não estava se queixando da casa destruída, do bem material dele, estava se queixando que naquele dia ele não ia poder fornecer auxílio ao próximo. Eu falei, meu Deus, obrigada, alguma coisa. Então a nossa fé, a gente recebe, é mostrada para nós a todo instante, que a gente tem que ter olho de ver e ouvido de ouvir, que é realmente retirado de todo o mal um bem, né? E ele mostra que o culto no lar, ele vai fazer com que as nossas paredes da nossa casa se fortifiquem, que se acenda uma luz em torno daquele ambiente,
que a união e a paz naquele domicílio, elas vão ser mais favorecidas, que os laços vão ser estreitados. Então, essa é a finalidade do culto no lar. Não é pura e simplesmente uma obrigação que o espírita tem, mas se a gente tiver que encarar como isso, que seja, mas que a gente faça, porque é muito importante, faz toda a diferença. E aí tem a prece inicial, que a gente já faz de qualquer maneira, em qualquer trabalho da nossa casa, e a prece final. Lá em casa a gente faz o Pai Nosso. De dia a Salete, ai que lindo, eles fazem o Pai Nosso, porque faz Pai Nosso no culto no lar, porque não pode esquecer, tem a colinha dentro do Evangelho, mas, né? Poxa, às vezes te falta inspiração e tal, Pai Nosso, gente, está ali, completinho, né? Tudo que você precisa pedir, agradecer e glorificar, está dentro daquilo ali. Então, ó, o livro, numa edição mais antiga, ele tem essa capa aqui, ó. E, ai, Guilherme, apagou, viu? Meu computador é uma graça. Não, eu vou ver se eu acho aqui, eu vou tentando achar. Tá num arquivo. A edição mais moderna do livro da Esperança, ele é o Evangelho dentro de um buquê de flores. É bem bonito, não é essa capinha, mas independe, né? Porque o conteúdo é idêntico. São as edições novas, né? A edição mais nova, ela numa versão com a capa diferente dessa aqui. Eu vou tentar achar até o final aqui para mostrar para vocês. Mas vamos de Livro da Esperança, capítulo 1. Começa assim: não penseis que eu tinha... Ele vai se basear, como eu falei para vocês, no Evangelho, tá? Em passagens do Evangelho. São muitas lições, não são poucas. Essa 1 se baseia em Mateus capítulo 5, versículo 11, e no capítulo 1, versículo 7. Não penseis que eu tenha vindo destruir a lei ou os profetas. Não os vim destruir, mas cumpri-los. Jesus, Mateus capítulo 5, versículo 11. Assim como Cristo disse, não vim destruir a lei, porém cumpri-la. Também o Espiritismo diz, não venho destruir a lei cristã, mas dar-lhe execução. Outra etapa, né? Aí, eu vou ler para vocês todo o capítulo, não é longo, e na sequência a gente faz os paralelos. O culto espírita, expressando veneração aos princípios evangélicos que ele mesmo restaura, apela para o íntimo de cada um, a fim de patentear-se-lhe. Ninguém precisa inquirir o modo de nobitá-lo. Foi essa que eu não sabia. Nobitá-lo é enobrecê-lo. Então, ninguém precisa inquirir o modo de enobrecê-lo com mais grandeza, porque reverenciá-lo é conferir-lhe força e substância na própria vida. Agora, meus amigos, é que vem as verdades. Vocês vão notar, a meu ver, né, a minha interpretação foi que ele também, e coincidência não existe, ontem foi a parábola do trabalhador, no nosso estudo de quarta-feira, mas vocês vão ver, e até citei lá por coincidência, para ninguém dizer que eu estava plagiando o estudo de ontem, como tem a ver com a parábola dos trabalhadores da última hora. Ele vai começar, e vocês vão notar, de uma maneira, no meio, ele vai dar outro enfoque, e no final, ele vai voltar para uma coisa parecida lá no início. Então, ele vai começar assim: mãe, aceitarás os encargos e os sacrifícios do lar, amando e auxiliando a humanidade, no esposo e nos filhos que a sabedoria divina te confiou. Gente, encargos e sacrifício. Ele falou amor, carinho, compaixão, ternura, paciência. Não. Pessoal que não é mãe, provavelmente não vai entender isso, mas, gente, é isso. Porque a ferida que dói sem não sei o que, a chama que arde sem arder, arde, dói, mas é isso. Mãe, aceitarás os encargos e os sacrifícios.
que a sabedoria com letra maiúscula divina te confiou. Dirigente, honrarás os dirigidos. Legislador, não farás da autoridade instrumento de opressão. Administrador, respeitarás a posse e o dinheiro, empregando-lhes o recurso no bem de todos com o devido discernimento. Mestre, ensinarás construindo, para mim a frase mais bonita até do que a da mãe, porque a gente vive numa sociedade de uma cobrança muito grande, em que os títulos e a quantidade de diploma que você tem na parede, ou que você acha que você representa, vale muito, a ponto de você dizer assim, sabe com quem você está falando? Ou então um filho seu dizer, sabe quem é meu pai e minha mãe? Como se fosse melhor do que a outra pessoa. A gente vive numa sociedade em que eu, infelizmente, ontem também vendo o jornal, vi que está tendo bastante assalto em Cascadura, e dentre esses assaltos, uma câmera pegou um rapaz que eu diria que era meu filho, pelo ângulo que pegou, visualmente. Então, vocês pensem como isso dos encargos e sacrifícios da mãe abalam, né, a gente, porque aí sentei com ele, falei, Hugo, preste atenção, onde você está, com quem você está, meu filho, por favor, porque olha aqui, ó, aí mostrei que dá para dar play, reprisar, né, olha aí de cima, olha a imagem, é você, não aparece teu rosto. Então, quando o dirigente vai honrar o dirigido, mas eu não sou presidente da república, mas eu sou síndica, eu sou dona do comercinho, do bazarzinho, o que eu estou fazendo? Eu estou na posição de evangelizadora hoje? Tem alguém sob a minha tutela? Honra essa pessoa, a dúvida dessa pessoa, a dificuldade dessa pessoa. É isso que ele vem desmistificar e vem esmiuçar. É essa sabedoria que ele chama a atenção, que o Evangelho vai fazer com a gente. Não vai deixar a parábola solta lá para que você se vire. Ele está explicando aqui. Não faça da sua autoridade instrumento de opressão. A Dani sabe muito bem, às vezes são 9, 10 funcionários ali que você tem que administrar, e às vezes ele não sabe por que ele está fazendo aquilo. Ele está administrando uma medicação, ele pode matar alguém e o cara não sabe por que ele está fazendo aquilo, porque é muito técnico mesmo o negócio. Então você está atarefado ao extremo com a sua parte, porque você pode fazer a dele, mas ele não pode fazer a sua, mas você tem que parar e ir lá. Não basta dizer se vira, vai procurar. Gente, não é um papel que você faz assim, errei, vou fazer de novo. Então são tantas, você está em todos os papéis, se você para pensar bem, você está em todos eles na vida de exigência. E eu acho que ele começou com isso da mãe, pela nobreza, obviamente, do encargo, que ele chama de missão, inclusive, né, divina, mas porque hoje em dia também, pensemos bem, antigamente tinha uma instituição familiar em que a mãe ficava exclusivamente no lar, amparava seus filhos, fazia certas questões, ponto final. Hoje a demanda é totalmente diferente, por questões individuais, por querer e por necessidade. Os estudos do IBGE mostram que a maior parte das famílias é constituída de mãe e filhos, avós, mulheres e netos e filhos. Infelizmente a sociedade está dessa maneira. Então, se a mulherada está precisando se virar tanto, está precisando também se aprimorar mais, porque você é multitarefa. Isso não era para ser assim, mas se estamos fazendo dessa maneira, que a gente também saiba dosar, porque 100% de tudo não vai ficar. A gente tem que pisar um pouquinho no freio, observar, ver como que vai conduzir, né, pedir esse auxílio ao plano espiritual, porque tem hora realmente bate o pino, você não sabe para onde você vai. Continuando. Pensador, não torcerás as convicções que te enobrecem. Aí, lá embaixo, ele é bem mais específico para a gente da doutrina espírita, mas aqui também cabe para a gente, porque se nós estamos aqui
na posição de pensadores, porque é só isso que a gente está fazendo, né? A gente não está criando obra nenhuma, a gente não está aprimorando nada, a gente não está desenvolvendo, não está descobrindo nada. A gente só está refletindo sobre uma obra que já foi dada para a gente. Então, que a gente não distorça, né? Eu fico brincando das taianices, mas é de fato um negócio desse, porque eu me lembro que um filho meu também, ele tinha uma dificuldade muito grande. Não riam, demorou muito para ele entender isso. Aqui está escrito Evangelho segundo o Espiritismo, não é? Ele achava que ia ter o terceiro Espiritismo, quarto Espiritismo, quinto Espiritismo, porque ele achava que tinha que ter continuidade, eu acho, na cabeça dele, quando ele era... Porque o culto não é feito lá em casa desde sempre, com eles muito pequenos mesmo. Então, ele, quando começou a falar e pensar, demorou para ele entender que não era de acordo com, que essa palavra não estava ainda dentro do vocabulário da compreensão dele, né? Mas o segundo estava. Então, ele ficava, mas quando tem o terceiro? Eu falei, cara, não sei. Pode ser que tenha o terceiro. Vai que a gente chega ao ponto de merecer o terceiro espiritismo, né? Entendeu? Mas por enquanto é o segundo espiritismo de acordo. Então demorou muito para ele entender segundo espiritismo. Então que a gente como pensador possa, a gente também citou isso, né? Ontem, respeitar a fé do próximo, a convicção. O que enobrece ele? É achar que Deus está sentado num trono, é achar que se confessar no final da vida vai... fazer o quê? Tudo bem, né? Vamos lá. Porém, eu acho que aí vem a parte do Emmanuel, aquele do filme. Para a gente não cabe mais se isentar da responsabilidade das nossas atitudes, dos nossos atos, né? Eles dizem que, inclusive, o pensamento, né, já começa no pensamento. É bem mais fundo que o nosso ato, simplesmente, né? É óbvio que se a gente travar o pensamento antes que ele chegue à palavra e antes que ele chegue ao ato, é melhor. Mas já começa no pensamento. A nossa responsabilidade é muito maior. Muito mais será cobrado. Porque se a gente receber uma informação, a nota de rodapé dele é o seguinte: a presente citação de todas as demais colocadas neste livro em seguida aos textos evangélicos foram extraídas do Evangelho. Ele nunca deixa de ressaltar que tudo que ele fala está norteado pelo Evangelho, tá? Cientista, gente, isso aqui foi 1964, ainda não tinha tido pandemia do Covid. Cientista, descortinarás caminhos novos sem degradar a inteligência. Médico, viverás da dignidade da profissão sem negociar com as dores do semelhante. Magistrado, sustentarás a justiça. Advogado, preservarás o direito. Gente, eu não sei a profissão de vocês, mas isso me caiu para a nossa sociedade como uma luva, porque de fato nessa modificação e nessa transição a gente está passando por tanta coisa, a gente está sendo cobrado de tanta maneira e a gente está sendo testado de tanta maneira que aos olhos de uma pessoa medíocre a menos que isso, como eu, parece que está todo mundo fracassando, porque o teste é muito grande. Se a gente ficar dizendo que o fulano estava no celular e devia estar atendendo, e devia estar fazendo, e devia isso, e devia aquilo, em contrapartida a gente ouve dizer que várias iniciativas do SUS estão funcionando bem pra caramba, mas a gente só foca naquela notícia que deu manchete, né? Então, sustentar a justiça do magistrado. Eu não sou juíza de nada, mas lá em casa sou. Então, como eu tenho dois, por isso que eu digo, como coube bem ontem um estudo para mim, e eu sou filha única. Então, por que fulano está fazendo e eu não estou? Por quê? Porque parece uma bobeira doméstica, mas como o culto no lar, ele é na nossa casa, e como foi dito aqui, o início de tudo, é lá que você vai ser o magistrado. Como é que você vai fazer para ter imparcialidade, para usar aqui, preservar o direito? Como é que você vai fazer se você não se instruir? Se você não for buscar os fatos, se você usar predileção,
Se você usar, ele é o menor, não, ele é o mais velho. Se você der nuance para tudo, tudo vai ter argumento, né? Nossa Raquel não está aqui, mas tem advogado para tudo. Tem advogado para defender tudo, né? Não tem? A gente não, eu que não sou, mas vejo que tem. Mas no nosso lar, a gente é o médico, a gente é o cientista, a gente é o advogado. Continuando, escritor, não molharás a pena no lodo da viciação, nem no veneno da injúria. Olha isso, ele não diz jornalista, mas a gente pode trocar por jornalista, né? Por youtuber, hoje em dia, né? Por pessoas que difundem fake news, né? A nossa realidade da nossa sociedade é essa, e ele vem ressaltando lá no início que é ajustado à nossa sociedade, né? Então, se a gente for fazer a fofoca do vizinho, já estou me molhando nesse lodo, né? Se a gente ouviu meia dúzia de palavras ali sem contexto, e você ouviu o que falaram ali dentro da sala? Você já pode estar causando um problemão no seu entorno. Vale calar, gente, vale o tal do copo d'água, vale, a gente evita bastante coisa, e com o tempo você vai vendo, eu acho, né, eu digo lá brincando que passou dos 30, tem tanta coisa que não tem desculpa mais, porque não é possível, gente, já caminhou um pouco, já viu muita coisa, quando é jovenzinho não viu, aí comete, né, dá uns molezinhos, mas para que você vai fazer isso? Levantar falso, antigamente apedrejava, hoje continua apedrejando, se vocês pararem para pensar, se vazar alguma coisa na internet de alguém, aquela vida daquela pessoa é desgraçada para sempre, né? Não tem volta, e era pior ainda, é pior ainda hoje, porque antigamente se a fofoca ocorresse aqui na minha rua, não tinha telefone, não tinha internet, tinha nada, a fofoca ficava na rua. Hoje, lá no Japão, o povo já está sabendo em tempo real. Gente, para quê? Poeta, converterás a inspiração em fonte de luz. Orador, cultivarás a verdade. Artista, exaltarás o gênio e a sensibilidade sem corrompê-lo. Aí fiquei pensando também novamente, né, infelizmente, tem adolescente em casa. Meu Deus, gente, não tem conteúdo. Me perdoa, gente. Eu não consigo ver cultura naquilo. Não tem letra. Eu pedi a ele outro dia para botar. Falei assim, eu estou sendo preconceituosa. Tomei um puxão de orelha ali da minha coordenadora. Estou sendo preconceituosa. Vou ouvir na íntegra o que agrada o jovem. Pois bem. Sério? Eu falei, só pode ser preconceito, não é possível, porque eu não entendo o idioma, não dá para entender a palavra verbalizada, eles inventam palavras. Aí tá bom, sentei e falei, bota aí. Ele teve que reduzir, que tem um troço que acelera, né, que eu também não sabia, mas também tem o que reduz. Ele teve que reduzir para o 2, para eu entender. Aí eu vi, não tem mesmo, gente, perdão, não tem cultura naquilo, é uma expressão das pessoas, das comunidades, gente, mas não tem conteúdo. Por que eu estou traçando esse paralelo? Não sei se vocês viram o filme, mas lançou um filme de uma dupla de MCs, recentemente, gente, tem conteúdo, o menino levou um dicionário para o moço lá, tem conteúdo, e é o mesmo ritmo, então, o negócio não é o ritmo, né? É o que está ali dentro. Se a gente sabe, estudando aqui, que a vibração do que a gente ouve, do que a gente fala, do que a gente vê, do que a gente pensa, se aquilo melhora ou piora a nossa vibração também, gente, óbvio que aquilo piora a vibração do sujeito, porque o cara só fala de violência, só fala de uso de entorpecentes ou coisas similares, só fala em promiscuidade. Gente, o outro era neném sem chupeta, Romeu sem Julieta, sou eu assim sem você. Tem como você ficar chateado ouvindo isso? Não fica chateado, você não pensa em besteira. Então,
se alguém aqui for artista, que exalte o seu gênio, porque eles têm uma criatividade enorme. A letra não repete e dura quase 6 minutos. É quase um Fred Mercury no Bohème. É muito longo. Tem que ter muita criatividade. Mas eu acho que está mal usada, né? Mas aí é uma opinião particular minha. Mas vamos lá, sem preconceito, vamos ouvir. Vai que a próxima que ele, né? Se ele ouvir a próxima, eu vou ouvir de novo. Chefe, serás humano e generoso, sem fugir à imparcialidade e à razão. Gente, até do porteiro a gente é chefe, se a gente parar para pensar. Até do motorista do ônibus. Ah, mas ele trabalha para a empresa X, mas se você não entrar e não pagar, ele não vai ter um emprego. A gente é chefe o tempo inteiro. A gente só precisa avaliar. Como que a gente está tratando o gari da nossa rua? É óbvio que você já pagou imposto, né? Está lá no teu imposto. Aí você já pagou, mas nem um boa noite, né? Nem um obrigado, nem um nada. Se você pega assim, ó, o negócio que é o seu próprio lixo da sua casa, né? Operário, essa também é boa. Operário, não furtarás o tempo. Eu já fui empregada por muito tempo e muita gente, né? Vai para o banheiro, ou então eu tinha brincadeira lá que era para dar um tiro para o alto que caía. Dá um tiro para o alto que você acha fulano, que vai bater asa, some do posto, some do setor, desaparece. E aí você fica igual uma barata tonta tentando dar conta do serviço daquela pessoa, né? Só que tem um porém. Esse operário que furta o tempo e que você tem que compensar, ele vai justificar você não fazer o seu porque ele não está fazendo o dele? Então é essa ponderação que fica para a gente no dia de hoje, né? Que o Evangelho já esmiuça. Ele não veio destruir lei nenhuma, ele só veio dar complemento. Então o complemento das ideias é esse, né? Porque era o que eu ouvia bastante. Falei, não, fulano não ia atender a campainha do Beltrano que sumiu. Eu pedia uma, pedia duas, pedia três. Na terceira, é aquilo que eu falei para vocês, na minha atividade eu não podia esperar dar problema. Então eu levantava e ia até lá para ver o que estava acontecendo. Às vezes não era nada, às vezes era a pessoa que deitou por cima da campainha sem querer. Ótimo, melhor, voltava, terminava o que estava fazendo. E aí entra uma questão muito interessante, que a doutrina espírita ressalta continuamente para a gente, do nosso exemplo, que ele arrasta e ele modifica atitudes. Pode não modificar hoje, mas amanhã vai modificar. E essa semana eu tive uma prova disso. A gente tem aqui muitos jovens, né? E eles têm um péssimo hábito de jogar tudo no chão. Usou a bala, o papel, o copo, tal, joga no chão. Aí todo dia a brincadeira é: ih, menina, aqui que você deu bobeira, ó, deixou cair. Aí devolvia, brincando. Esses dias, uma delas deu um grito com o outro na rua, porque jogou o papel no chão. Aí eu lá de dentro, toda boba. Mas ela fez com educação, ainda foi melhor ainda, sabe? Ela falou: aqui, olha o lixeiro aqui, ó. Falei: ai, caraca, funciona. São esses reforços positivos que dão essa energia para a gente continuar, gente. Para a gente renovar e seguir, né? Não é justificativa a gente ver que o outro está furtando. E isso de furtar é avançar sinal, não devolver o troco, né? Não dar o boa tarde. Tudo isso é furtar, tudo isso é fazer o errado, bobo. Fulano fez também. Não faz diferença para a gente, já faz. E eles, tão pequenininhos, já sabem. Eles já sabem. Eles cobram o cinto. Eles cobram. Então, que bom, né? Que os nossos maus hábitos estão diminuindo e os bons hábitos, pelo menos dos que a gente consegue abraçar, já estão se fortificando, né? Lavrador, protegerás a terra. É muita... Gente, é impressionante. Eu não sei vocês, mas eu fico sempre perplexa com a atualidade. Tem um cantor que está sendo investigado por problemas com garimpo.
Olha aqui, lavrador, protegerás a terra. Será que vocês estão falando do seu Zé, que só tem um cantinho de terra para plantar para comer? Não é do seu Zé que está falando aqui, né? Está falando desse pessoal que está desmatando, que está poluindo, dessas empresas gigantescas que destroem cidade, depois botam propaganda na televisão de paz e amor. Gente, destrói cidade. É ganância, né? Mas essa passagem não é para o seu Zé, mas serve para a gente não jogar lixo na rua e amanhã ou depois o lençol está poluído, aí tem uma reforma lá na Iguá, a gente fica sem água em casa, mas é necessária a manutenção, né? Porque senão fica todo mundo também cheio de doença, porque é água que a gente precisa utilizar todo dia, né? Comerciante, caiu também para o meio. Estou na posição do comerciante, faz 3 anos. Comerciante, não incentivarás a fome ou o desconforto a pretexto de lucro. Nota para isso. A pandemia, ela me fez observar, porque eu tive que ir para trás de um balcão. E aí, aquilo ali, as pessoas brincam que é uma prisão de portas abertas. Você fica o dia inteiro olhando para frente, mas você não pode sair dali, você fica parado ali o dia inteirinho. Tem dia que nem sol tomam. Então, eu observei 2 tipos de pessoas. O tipo de pessoa que na pandemia se abateu a ponto de não saber o que fazer, e um tipo de pessoa que se reinventou, começou a cozinhar, começou a dirigir, a pedalar, a fazer entrega, teve que se virar, porque tinha que conseguir recursos para levar para sua casa o sustento. Então, eu comecei a observar, o negócio que tinha um valor de R$1, passou para 10. E aí eu era questionada, falei, nossa, que absurdo. Só que a pessoa não sabe que aquilo é feito de plástico, plástico é feito de petróleo, petróleo é um combustível que aumentou absurdamente. Aí eu tinha que falar assim, moço, isso é plástico. Aí a pessoa ficava assim, ó. Ah, é? Falei, é. Então, não é o preço em si da coisa, é extrapolar, porque se você precisa, o comerciante ele tem uma profissão, ele precisa do seu sustento. A questão é, você está cobrando de maneira coerente, né? Porque tinha aquela questão da oferta e da procura, né? Antigamente na Revolução Industrial a coisa só tem ele, então é o preço que ele quiser dar. Mas hoje a gente tem uma acessibilidade que a coisa vem da China, é mais barato do que você comprar aqui no comércio do lado. Mas a gente precisa estimular o comércio do lado, porque senão você se ferra. Você já parou para pensar nisso? Se a gente não fomentar, se a gente não fizer circular aqui no nosso mundinho, é por isso que eles estão podres de rico lá, mas já com trabalho escravo, infantil. Mas como que pode ser mais barato atravessar o planeta e chegar aqui do que a gente aqui ter o recurso? A gente vê também pelas coisas que são exportadas. É uma cultura assim e uma cultura assim. A gente produz as melhores coisas e joga para lá. E fica com o resto. Eu tinha um tio que trabalhou na Açúcar União por muito tempo. E ele falava, olha, o valor de um saquinho desse, mais acessível, a diferença é de R$2. Se você botar na ponta do lápis, numa casa que consome bastante, pode ficar salgado. Mas não faça isso, porque isso é resíduo. Isso é o deteriorado. Isso é o que está repleto de agrotóxico. Mas aí, como é que você vai explicar isso para a pessoa que só tem o dinheiro para comprar aquele? Toma sem café, toma sem açúcar. Você não pode fazer isso, mas está vinculado ao comércio de um modo geral. Mas é aquilo, né? O culto no lar, ele vem explicar que começa no nosso cadinho. Então, quando a gente for comprar o alimento para a cesta básica, vamos pensar nisso, né? O nosso irmão não merece o meu agrotóxico, o que há de resto, né? Eu quero dar quantidade, mas é qualidade. A gente tem que ver isso, né? Eu não posso dar 20 se for dessa marca. Dá menos, mas de forma decente, né?
Com qualidade. Cobrador de impostos. Aplicarás o regulamento em equidade. Essa para rir, porque isso aí está numa esfera que não está para gente, né? Isso daí é para o pessoal lá de cima. Estou vivendo na pele isso do cobrador de impostos, estou quase virando um rebelde da época de Jesus, que está puxado para viver. Aí ele acabou com as profissões nomeadas. Olha a última. Médio, serás sincero e leal aos compromissos que abraças, evitando perverter os talentos do plano espiritual no profissionalismo religioso. Vocês lembram que eu disse lá no início que ele começou com a mãe, que não é uma profissão institucionalizada, não tem ninguém que vai se candidatar a cargo de mãe, né? E terminou com outra profissão que também não é institucionalizada, né? E eu acredito que seja para mostrar esses dois extremos de responsabilidade, porque ser mãe, eu acho que é a tarefa mais nobre que alguém pode ter. Isso sendo homem, sendo vó, sendo tio, sendo tia, né? Você está na função de responsável de alguém, você está na coisa mais importante que você vai fazer da sua vida. Antigamente eu ficava pensando assim, não, que eu tenho um projeto, eu quero conhecer o mundo todo, eu quero fazer 5 cursos superiores, eu quero aprender 10 idiomas. E hoje a minha finalidade, não estou sendo hipócrita, é formar 2 homens de bem. Juro para vocês, de verdade, porque o resto, se hoje você tem, amanhã você não tem, né? Graças a Deus nunca me faltou, estou falando por teoria, mas eu digo até pela própria vida. Já perdi gente, então, de casa, então, se está aqui hoje, amanhã não está. Você tem que crer em coisas maiores, você tem que estar devotado a coisas maiores. Então, o que é maior que você aprimorar um ser imortal? Nada. Nada é maior que isso. Essa é a maior missão que você pode ter. E como médium, acredito eu, que a pessoa comum está ali tão exposto, tão aberto, tão entregue, que seria uma covardia utilizar mal. Mas a gente vê que não só o médium espírita, como o médium católico, o médium protestante, o médium ubandista, qualquer um que tem essa predisposição mais aguçada, pode levar para o mal, pode levar para a questão financeira, pode levar para o fanatismo, né? Mas acredito eu que seja uma coisa tão nobre quanto a maternidade, porque quem procura o auxílio, quem procura o amparo, quem procura a orientação, está num estágio de criança, está num estágio de necessidade, precisa dessa palavra. Por vezes, naquele momento, nem da palavra, do ombro, do lencinho só, mas pede para que seja sincero e leal àquele compromisso que abraçou, porque nós recebemos também a informação do livre-arbítrio, da escolha. Então, se você abraçou, se você tem a vontade de estar ali, se aquilo te faz sentido para você, mantenha a lealdade, né? E penso mais até, né, no trabalho menor. Não sei se tem gradação, mas eu imagino que ali seja o máximo, porque vão coisas muito graves, né? E a gente está numa UPA, a gente ainda está prevenindo. Na evangelização, a gente ainda está prevenindo que eles cheguem ali, porque se a gente consegue na evangelização fazer com que eles se entendam a sua espiritualidade, entendam a vida futura, entendam que tem em nós amigos, por vezes a coisa não agrava, não precisam chegar lá. Então a gente está num grauzinho de mediunidade menor, mas eu noto que o respeito deles é tamanho, que na hora do passe,
a gente eleva o nosso pensamento, a gente fecha os nossos olhos, a gente está em prece ali, e eles também, eles fecham os olhos, eles ficam em silêncio. Então, tem esse entrosamento, esse entendimento, né? E é engraçado quando um jovem nasce na casa, né, ou nasce dentro de uma vertente espírita, que acontece qualquer coisa, ele fala, eu quero tomar um passe, pede para eu tomar um passe. Eu falei, cara, por que tu não para de jogar bola? Que o pé para de torcer. Não, mas eu quero um passe também. Eu falei, você tinha remédio, né? Busca uma sopa para mim lá, é sagrado. Mas é um vínculo tão bonito, né, que a gente cria com essa nossa amizade, né, com essa nossa familiaridade, que a gente se torna uma família, que a gente nota nessas coisinhas, que isso aqui não deixa de ser nosso lar, né? Hoje eu estava vendo, tem também uma palestra do André, cara, eu estou com trava-língua hoje, ferrado, André Trigueiro, que ele fala do Livro da Esperança. E aí ele faz sempre uma propaganda inicial pedindo colaboração para alguém, nesse Papo das 9 dele. Então, ele pediu para uma instituição chamada Nosso Lar. Aí ele brinca assim, não adianta você ligar para lá e pedir uma casa, não. Você vai ligar para lá e vai perguntar como você vai ajudar, porque não é esse nosso lar aqui, não. É o nosso lar daqui. Mas esse aqui é o nosso lar. Esse aqui é o nosso culto no lar. Tem as quintas, as sextas, os sábados, tem todos os dias. Mas se a gente pode frequentar algum, né, que a gente venha, porque a gente deixa ali fora as nossas contas, os nossos problemas, as nossas dores, muitas vezes, né, e vem para cá se reabastecer e conseguir criar ânimo para dar prosseguimento, e nessa finalidade que é o culto no lar mesmo. Aí ele termina assim, já está terminando. O culto espírita possui um templo vivo em cada consciência, na esfera de todos aqueles que lhe esposam. Olha como ele usa as palavras, né, gente? É um casamento. As instruções de conformidade com o ensino de Jesus. O reino de Deus está dentro de nós. Ele fala vós, né? Eu estou usando nós aqui. E toda a sua teologia se resume na definição do Evangelho, a cada um por suas obras. À vista disso, prescindindo de convenções pragmáticas, temos nele o caminho libertador da alma, educando-nos raciocínio e sentimento para que possamos servir na construção de um mundo melhor. E o capítulo termina assim, que a gente se renove, que a gente consiga ter esse hábito, programar esse hábito. Não tem problema de fazer sozinho, porque não está sozinho. Está você e seu mentor. Então, não tem problema de fazer sozinho. Você começa, faz, hoje estou muito chateado, não consigo nada. Faz isso. Abre o Pai Nosso. Não tenta ser mirabolante. Quando tem criança, me orientou muito bem. E eu criei esse hábito. Você vai trocando as palavras. Quando você vê, você já foi, desenvolveu e tal. Tem dia que eles estão morrendo de pressa. Eu falei, não vai acabar não? Não vai acabar não? Não vai acabar não? Tem dia que dorme, tem dia que tem que acordar, e é isso. Um dia você pede a um para fazer, ninguém quer fazer, mas isso não é só lá, né? Todo lugar, até nós marmanjos ficamos olhando um para o chão assim, para fazer a prece. É assim mesmo. E vamos devagarzinho. E para terminar, eu vou botar 20 segundinhos de uma coisinha para vocês.
Imagina se desse. Mas dá. E a gente tenta, e o mais importante é não parar. É tentar mesmo, todo dia um pouquinho, né? Essa época é uma época muito especial, é uma época que a gente tem um amparo, uma proteção maior, né? Todo mundo está mais alegre, todo mundo está mais feliz, todo mundo está mais animado, mas que não seja só para futilidade, que seja para a gente se renovar mesmo e se melhorar enquanto pessoas, né? Como cristãos, e tentar que fazer esse Natal todo dia. Obrigada, tá? Boa noite. Obrigada, Tatá. E nós vamos dar continuidade com o Evangelho segundo o Espiritismo. É o capítulo 4, itens 21 a 26. Como vocês sabem, a gente não vai ler todos os itens, então a gente pede que todos nós façamos esse estudo em casa, porque é um estudo muito importante para nós espíritas. O título do capítulo é Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então fala para a gente da reencarnação. Eu vou ler apenas o item 21 e depois a gente vai explanar o resumo desses itens. Item 21. Vejamos agora as consequências da doutrina antirreencarnacionista. Essa doutrina anula necessariamente a pré-existência da alma e as almas sendo criadas ao mesmo tempo que o corpo, não existe entre elas nenhum laço anterior. São completamente estranhas umas às outras. O pai é estranho ao seu filho e a filiação das famílias acha-se assim reduzida somente à filiação corporal, sem nenhum laço espiritual. Não há, pois, nenhum motivo para se glorificar de haver tido por antepassados esses ou aqueles personagens ilustres. Com a reencarnação, antepassados e descendentes podem ter se conhecido, vivido juntos, terem se amado e se reunirem mais tarde, a fim de estreitarem seus laços de simpatia. E agora, nesse momento, nós vamos nos preparar, continuando com essa vibração para o momento do passe. E os médiuns vão se posicionar e a gente vai se ligar a Jesus. Como disse a nossa Tatá, estamos no mês de dezembro, onde a gente comemora o nascimento do nosso Mestre Jesus, que a gente possa já se conectar a Ele, para a gente começar a prece e o passe. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso divino médico, queridos amigos espirituais, rogamos as vossas bênçãos de amor, de paz, de equilíbrio, de cura, para todos nós que aqui estamos. Que os bondosos amigos espirituais encontrem em nós as disposições para o bem. Que seja em teu nome, em nome dos bons espíritos e, acima de tudo, em nome de Deus, que possamos iniciar o passe, graças a Deus. A encarnação não tem limites, pois o espírito reencarna com o objetivo de se purificar. De grau em grau, vai se desmaterializando. O próprio perispírito sofre transformações sucessivas, tornando-se cada vez mais etéreo, até a depuração completa, que é a base dos puros espíritos. E é através das diversas experiências durante as nossas reencarnações é que vamos nos desenvolvendo como espíritos imortais, seja na inteligência e na moralidade. E por isso, Jesus encarnou na Terra para exemplificar,
sendo nosso modelo e guia para nós. Se considerarmos a encarnação do ponto de vista material, tal como acontece na Terra, poderemos dizer que ela está limitada aos mundos inferiores. Consequentemente, depende do espírito libertar-se mais ou menos rapidamente da encarnação, trabalhando pela sua depuração. O espírito necessita da matéria para seu desenvolvimento. Deus, sendo soberanamente justo, deve dotar igualmente a todos os seus filhos. E é por isso que Ele dá a todos o mesmo ponto de partida, a mesma aptidão, as mesmas obrigações a cumprir e a mesma liberdade de agir. Mas a encarnação é apenas um estado provisório para todos os espíritos, primeira prova de uso que farão do seu livre-arbítrio. O estudante só chega aos graus da instrução superior após haver percorrido a série de classes que a ele conduzem. Essas classes, qualquer que seja o trabalho que exijam, são um meio de atingir o objetivo e não uma punição. O estudante dedicado abrevia o caminho e nele encontra menos dificuldades. O mesmo não acontece com aquele cuja negligência obriga a repetir certas classes. Ainda nos debatemos muito em questões da vida na carne, esquecendo assim que fomos criados por um Pai amoroso, justo e bom. Ao contrário, devemos lutar contra a nossa pequenez e continuar nas tarefas de nossas reencarnações, visando o objetivo: nos purificar cada vez mais e mais. E agora, nesse momento, nós vamos ouvir a mensagem do nosso plano espiritual da noite de hoje. Diante deste mês, em que comemoramos o natalício do nosso Mestre Jesus, que nós possamos estar cada vez mais ligados a Ele para a realização das tarefas que nos competem. Emmanuel foi muito feliz quando foi enumerando várias profissões, para que cada um possa usar do seu livre-arbítrio com responsabilidade. Porque todas as profissões são importantes e necessárias, mas depende do teor que cada um desempenha. Somos espíritos e estamos internados neste planeta que é de expiações e provas, para que possamos construir um mundo melhor. E é a partir dos nossos hábitos que nós vamos fazer essa renovação. A irmã foi muito feliz quando disse do exemplo. Às vezes as palavras se vão, mas os hábitos, as atitudes que nós desempenhamos na vida, elas marcam muitas vezes os espíritos que se aproximam de nós. Então, observemos que conceitos estamos oferecendo ao outro. Porque somos responsáveis pelo bem ou pelo mau uso que fizermos das nossas escolhas. O Pai não nos castiga, mas Ele nos dá sempre a oportunidade
de nos reeducarmos, porque esse é o processo da reencarnação, é a nossa autoeducação, é nos libertarmos de velhos hábitos do passado e desenvolver as virtudes que nos são necessárias. Então, vamos ter o olhar de compaixão e de misericórdia para aqueles que ainda causam o mal, para aqueles que ainda praticam o mal, porque é um processo que eles também passarão e chegarão a essa perfeição relativa, porque é o objetivo que Deus traçou a cada um de nós. Valorizemos a vida, sim, mas façamos a nossa parte com amor e com dedicação. Seja dentro de um lar como uma mãe, na profissão também, de professor, de médico, de enfermeiro, qualquer tipo de profissão. Honremos com todo amor essas dádivas que o Pai nos permite usufruir e desenvolver nesse momento. E que Deus abençoe a todos vós. E que nesse Natal estejam sim mais ligados ao nosso Mestre Jesus, que tão bem exemplificou através das suas atitudes, através dos seus pensamentos e através, sim, do seu amor que teve por todos nós e ainda tem. E que Deus nos abençoe os propósitos para vencermos a nós mesmos. Muita paz aos corações, hoje, agora e sempre. Graças a Deus. Graças a Deus. Terminamos assim a palestra e o estudo da noite de hoje, agradecidos, envolvidos nessa vibração da presença de Jesus chegando aqui na Terra. Sim, podemos ter as nossas reclamações, ter coisas acontecendo ao nosso redor, mas sabemos que aqui é o nosso porto seguro, que Jesus é o nosso porto seguro, que a doutrina para nós é o nosso porto seguro. Então, que essa casa possa ser abençoada, que os trabalhos dessa casa possam ser abençoados, principalmente os trabalhos referentes ao Natal, que acontece no mês de dezembro, todos os trabalhos, que tudo possa correr da melhor maneira, os trabalhadores, todos aqueles que vão receber o presente de Jesus. E que seja em seu nome, em nome de Deus, acima de tudo, em nome dos bons espíritos, diretores da Casa do Caminho, pedimos a permissão para encerrarmos essa palestra e estudo da noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Gostaríamos de fazer. Obrigada, Manu. Nós gostaríamos de fazer, primeiro, convidar todos para a festa de Natal, que vai acontecer nesse final de semana. Não está ouvindo? Você já foi convidado, muito bem. E você vai vir? Vai, né? Então, a gente vai convidar, além do Felipe, a todos que estão presentes, aqueles que ajudaram a construir essa festa,
que são as entregas das bolsas de Natal, dos presentes, das cestas de Natal, e que vai ser uma linda festa.